espírito liga-o ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o embrião se desenvolve, o laço se estreita. Sob a influência do princípio vital material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Por isso, podemos dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza nesse embrião, como uma planta na terra. Quando o embrião está inteiramente desenvolvido, a união está completa e ele nasce para a vida exterior. Então, para quem está estudando Missionários da Luz, quando a gente vê lá a reencarnação de Segismundo, nós vamos entender melhor isso aqui ainda. Porque aí a gente vai ver que quando há concepção, né, quando se pensa no espírito reencarnar, geralmente no plano espiritual tem um encontro, ou antes dos próprios pais reencarnarem, os pais lá em cima, por uma necessidade evolutiva, se reúnem e falam: olha, nós vamos primeiro, nós queremos você como filho, nós vamos reencarnar, depois você virá ao seio da nossa família. E aí se reencarnam, se conhecem, casam, olha, tudo muito bem planejado, muito bem estruturado. E essa criança tem que vir através desse casal. Quando chega próximo à concepção da criança, para que ela tenha o corpo físico, para que esse espírito possa estar ali no seio a que foi chamado a viver, geralmente ele é trazido pelos mentores espirituais. Ele vem na família, ele participa, ele se ambientaliza. E aí tem a concepção do casal. Após ao ato sexual, que a gente fala na Terra, a espiritualidade está ali para todo o trabalho de fecundação do óvulo. Então, até na escolha do melhor espermatozoide, que possua as características que o espírito precisa na carne. Então, é tudo muito escolhido, muito bem analisado, muito bem produzido, e aí começa vamos dizer, as células a se reproduzirem, aí formando o embrião. Nisso, quando o embrião começa a se formar, já começa a ligação do espírito, o espírito no corpinho de bebê, porque a gente sabe que é feito um trabalho no plano espiritual para isso, né? Ele se modifica, ele entra numa fase como se fosse de sono, ele assume um corpinho de bebê também, ele já é ligado ao embrião, através do perispírito, desse corpinho mais leve. Célula a célula é produzida no perispírito e ligada no corpo físico, que é o embriãozinho que está se produzindo. Quando termina de se formar o embrião, a ligação feita pelo perispírito, do espírito com o corpinho que está no ventre da mãe, já foi feita, certo? Então é muito importante a gente saber que o espírito está ligado ali, e cada vez mais, conforme os meses vão passando, mais atraído àquele ambiente e àquele local ele está. Então é isso que está falando aqui, tá bom? Continuando, ele diz assim, olha: por um efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo que conduz à morte, essa união, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então, o perispírito se separa molécula por molécula, tal como se unira, e o espírito volta à liberdade. Tá vendo como funciona? Então, se por algum desígnio das leis divinas, o espírito tenha só um tempo ali no ventre da mãe, conforme o embrião vai se deformando ou vai tendo um problema, o espírito vai, através do perispírito, célula por célula, molécula por molécula, se separando. Porque lembra que o perispírito une o espírito e o corpo? Então, se acontece alguma coisa com o corpo, porque talvez a proposta do espírito era só ficar uns meses com a mãe, né?
Então, quando isso acontece, há a separação e o espírito se liberta e volta para a erraticidade, volta para o plano espiritual. Então, isso é muito importante. Olha a fala, e o espírito volta à liberdade. De novo, nos diz a espiritualidade que estar no corpo é estar numa gaiola, é estar numa prisão, tá vendo? Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte do corpo, mas é a morte do corpo que causa a partida do espírito. Então, primeiro o corpo tem que ficar inanimado ali, não ter condições mais para o espírito sair, tá vendo? Então, nesse caso aqui é importante a gente saber. O espiritismo nos ensina, vou terminar só essa frase, tá? Pelos fatos que nos facilita observar os fenômenos que acompanham essa separação. Ela é algumas vezes rápida, fácil, doce e imperceptível. Outras vezes é muito lenta, trabalhosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito e pode durar meses inteiros. Então aqui está explicando, de acordo com a trajetória de cada um, com a necessidade desta ou daquela expiação, então o espírito pode passar por sofrimentos atrozes, inclusive, né, a mãe ou aquela pessoa que está envolvida ali naquela gestação difícil. Então,